Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar a sua vida. No filme do Matrix, quem já assistiu vai saber do que eu estou falando. Talvez a nova geração ainda não assistiu essa relíquia, ou talvez a nova geração está lá na escolinha. Mas no filme do Matrix, o Neo é oferecido a ele 2 pílulas. E uma das pílulas era uma pílula que abria os olhos dele de uma maneira que ele nunca mais ia ver o mundo da maneira como é. Ele ia ver uma realidade paralela, uma realidade de escravidão e uma realidade de total dependência num sistema que não tinha amor nem respeito nenhum pelo ser humano. A outra pílula, se ele pegasse, as coisas iam continuar como estavam. Ele ia estar vivendo aquele dia normal e seguindo o sistema e as regras que ele já entendia e conhecia e eram familiares para ele. Hoje vou estar oferecendo para vocês também. Não vão ser 2 pílulas, mas eu vou estar apresentando para vocês uma realidade que, apesar de muitas vezes a gente não prestar atenção nela, a gente não dar uma olhada para ela, a gente talvez não ter os olhos abertos para ela, ela é real. A gente já tem noção de que o mundo espiritual é real. E a gente já experimentou muitas vezes da sua influência na nossa vida, né? E nas nossas decisões, e também na nossa história, a história da nossa família. O que eu vou estar falando hoje é uma influência de um espírito, de uma entidade que tem o seu pé não somente no mundo, mas, infelizmente, dentro da igreja. Essa realidade, que não é virtual, mas espiritual, tem afetado a vida dos crentes, a vida como a gente se relaciona com Deus, um com os outros, como que a gente vive no nosso dia a dia e como que a gente toma nossas decisões. E influencia, infelizmente, a nossa fé. Muitas vezes as nossas orações têm a ver com essa realidade. Essa realidade é uma realidade que espalha medo, e esse medo toma conta da nossa vida, influencia nossas decisões e da maneira como a gente vê Deus e como a gente segue Ele e como a gente obedece a Ele. O que eu vou estar falando hoje é sobre o espírito de Mamon. Na Bíblia, Jesus fala em Mateus sobre o espírito de Mamon. Muitas vezes ele foi traduzido como o dinheiro. Mas eu vou estar explicando hoje que o dinheiro e Mamon são 2 coisas diferentes. Tá? Vocês podem abrir em Mateus 6, 24. Essa versão está em dinheiro. Tu consegue uma outra que está em Mamon? Mas também, vocês devem ter também aqui, né? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Mamon, ele é um deus falso. O que é um deus falso? Vocês já pararam para pensar? O que é um deus falso? Vamos abrir em Colossenses 3, 5 e 10. Aqui tem uma descrição bem completa do que é um deus falso. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Pode seguir a próxima parte. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus vem sobre essas coisas, não sobre os filhos de Deus. Outra.
Esse? Pode botar o próximo versículo, então? Então, quanto ao outro tempo andastes, quando vivieis nela. Então, a gente vive essa concupiscência, a avareza, ela tudo faz parte da nossa vida antiga. E Paulo está chamando agora para a gente deixar de viver dessa maneira, para que a gente possa estar vivendo de uma outra maneira. Então, o que são falsos deuses? Muitas vezes ele não é uma estátua. Muitas vezes a gente imagina, né, que tem um cantinho lá, que tem uma estátua, uma coisa... Muitas vezes é, mas a maioria das vezes não é. Eles são sutis, eles infiltram na nossa vida, parecendo uma coisa boa. Né? No caso de Mamon, vem como sabedoria de como lidar com as finanças. Ou pode ser um dom que Deus te deu, pode virar um falso Deus. Ele começa, muitas vezes, esses falsos deuses que são abstratos, eles entram na nossa vida como uma coisa boa. Mas aonde acontece que eles se tornam um falso Deus? Quando o nosso foco e nossos amores são voltados a eles. Então, a nossa dedicação é maior a eles do que a Deus. Quando a gente ama mais a nossa família do que ama a Deus. A gente ama mais a nossa casa do que a gente a Deus. A gente ama mais o nosso caráter do que a gente ama a Deus. A gente ama mais nossa dignidade, o nosso respeito, o que as pessoas pensam de nós, mais do que a gente ama a Deus. Isso se torna uma idolatria. E da mesma maneira o dinheiro. Tá? Então, o que Jesus estava falando ali não era do dinheiro. Eu vou explicar depois o que é o dinheiro e o que é mamon. Mas Jesus não estava falando ali do dinheiro, mas ele estava falando de algo, uma entidade que se coloca por trás do dinheiro para enganar as pessoas, para trazer um espírito de escravidão. E então, um falso Deus é tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida e que isso resulta em idolatria. E muitas vezes é muito sutil. A gente acha, não, eu não adoro um falso Deus, eu não adoro o mamon. Mas, infelizmente, a maneira como a gente vive o nosso dia, como a gente toma as nossas decisões, como a gente vê o nosso dinheiro e o nosso valor agregado a ele, a gente, diariamente, a gente se prostra diante desse altar de mamon. E a gente renova esse nosso voto de dedicação a ele, na ignorância. E, infelizmente, dentro da igreja é muito pouco falado sobre dinheiro. E a gente tem sido discipulado como o mundo vê o dinheiro, como o mundo vê as riquezas. E o mundo está sujeito a mamon. O mundo opera dentro do espírito de mamon. Mas nós somos chamados para algo diferente. Mas para a gente entender isso, a gente tem que entender um pouquinho o que a Bíblia está falando de dinheiro. O que a Bíblia está falando sobre riquezas. O que a Bíblia fala sobre bens. Que muitas vezes a gente inclui tudo como sendo uma coisa só. Mas não é. Então, o que eu estou trazendo para vocês agora é oferecendo a pílula vermelha. Se vocês querem que os olhos de vocês sejam abertos e que mamon seja exposto na vida de vocês. Então, eu gostaria que agora vocês fechassem os olhos e colocassem diante de Deus os ouvidos de vocês, o entendimento de vocês e convidar o Espírito Santo para vir e fazer essa transformação. Vocês querem entender, vocês querem viver essa vida que Jesus ofereceu. Essa vida de abundância nele.
Senhor Jesus, nós colocamos agora nossos pensamentos, nossa vida, nossa história, nossos valores, nosso caráter, tudo diante de Ti, Senhor. Nós te convidamos, Espírito Santo, para que Tu venha e tome o Teu lugar. Senhor Jesus, toma o Teu lugar como Senhor da nossa vida. Abre os nossos olhos, expõe na nossa vida, Senhor, a influência que não é de Ti. Nos dá coragem para que a gente possa estar ouvindo de Ti e recebendo, Senhor, o que Tu tem para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Ana, tu pode botar a fotinha aquela? Então, quando Jesus falou sobre o espírito de Mamon, ou sobre Mamon, ele não estava falando sobre dinheiro. Ele estava falando de um espírito, de uma entidade que vem lá das antiguidades, ainda antes dele, que era um conceito, era um espírito, um deus, assim como Baal, assim como os outros, que é do aramaico. E é essa coisinha maravilhosa aqui. Tem gente que ainda compra um deles para guardar na casa deles. Muitas vezes ele não é sutil, como dessa maneira aqui. Mas, infelizmente, na nossa vida, ele não se apresenta de uma maneira assim num canto da nossa sala. Ele entra de maneiras muito... vem pelas beiradas e fantasiado de uma coisa bonita. Uma coisa boa. Tá? Então, no aramaico, Mamon se refere a um provedor. Como que ele é o provedor. Então, as pessoas faziam oferenda para eles, para ele que ele esteja provendo para eles, para que não faltasse para eles. Então, eles iam para um altar e ofereciam. E ele, como todo ídolo, ele exige devoção. Aquelas pessoas, as pessoas que compram essa estátua, pode tirar essa coisa feia agora. Essas pessoas que compram essa estátua, eles vão deliberadamente fazer uma oferenda. Mas não sejam enganados de que na vida de vocês ele também não está se infiltrando e pedindo a devoção de vocês a cada dia. Porque o dinheiro faz parte da nossa vida. E Jesus não está pedindo para a gente cuidar, não ter dinheiro. Ele está pedindo para a gente ter cuidado de como que a gente age com o dinheiro. A influência que o dinheiro tem na nossa vida. Tá? E Mamon, ele é um falso Deus, porque ele é um anticristo. Porque ele se opõe ao que Cristo é. Jesus é um provedor, ele é. Deus é o provedor. O caráter de Deus é de provedor também. Só que ele provê em amor. Ele não exige essa troca. Ele é provedor. E isso que muitas vezes, nessa maneira que muitas vezes a gente se relaciona com Deus, como uma troca. Como que a gente se relaciona com o Mamon? Como é esse ritmo, essa maneira que o Mamon exige a dedicação, a nossa dedicação? A gente muitas vezes transfere isso para Deus. Eu vou dar meu dízimo e eu vou apaziguar o devorador. Deus, se eu der o meu dízimo, tu vai cuidar de mim. Gente, era assim que eles se relacionavam com Mamon. Eles davam a contribuição e Mamon cuidava deles. Mas não é assim que Deus age. Então a gente vive nessa maneira porque a gente não sabe como lidar de outra maneira. A gente vive e relaciona com Deus e com o dinheiro da maneira como o mundo se relaciona. Então, Mamon, como ele se influencia na nossa vida? Pode botar as influências de Mamon. Tem uma lista básica de como Mamon tem influência na nossa vida. Mas, como ele é uma entidade,
e muitas vezes a gente não consegue ver, e ele é sutil, e ele age num outro nível do que não no normal, mas ele se demonstra na nossa vida de algumas maneiras que a gente talvez pode se identificar. Tá? Então, avareza e medo. Medo constante de perder dinheiro ou falta de confiança em Deus para a provisão. De novo, é baseado em medo. É um relacionamento de medo, enquanto que com Deus é baseado em amor. Tá? Apego a bens materiais. Definir a autoestima, identidade com base no que se possui, buscando segurança no dinheiro. Tá? E muitas vezes a gente coloca o valor das pessoas no quanto dinheiro que eles têm. Eu acho que a gente tenta não fazer, a gente sabe que isso é errado, mas muitas vezes a gente coloca mais valor nas pessoas que têm mais condições. Isso pega a gente também. E quantas vezes que a gente... Por que a gente quer comprar uma roupa de marca? Porque a gente quer parecer mais rico do que a gente é? Porque lá dentro da gente tem algo que nos diz que se nós parecer rico, nós temos mais valor. Idolatria financeira. Colocar a busca por dinheiro acima de valores espirituais, familiares ou éticos, servindo às riquezas em vez de Deus. Por que tu trabalha? Trabalho tem sido um ídolo na tua vida? O medo por dinheiro, de não ter dinheiro, tem tomado as tuas decisões, tem custado a tua saúde física, tua saúde espiritual, a saúde emocional, de tudo, os teus filhos. Esse medo de que vai faltar. Qual é o ônus disso na tua vida? Nos teus relacionamentos? Pode passar o próximo. Extremos no manejo do dinheiro. Comportamento propenso ao acúmulo, ser avarento, querer reter, ou a prodigalidade, gastos inconsequentes e desperdício. Muitas vezes a gente acha que uma pessoa que é apegada ao dinheiro, que tem problema com mamon, é uma pessoa avarenta, que ela quer só acumular e ela não é generosa. Mas não se engane. Aquela pessoa que compra impulsivamente também está debaixo da influência de mamon. Você pode estar até mesmo debaixo da influência de mamon quando tu dá o teu dinheiro. Porque a influência de mamon não está no dinheiro, mas está no teu coração. A intenção do teu coração. Se tu dá por medo ou porque tu quer receber alguma coisa, porque tu quer que as pessoas gostem de ti, também tu está debaixo. Tu está comprando algo com o teu dinheiro. Tu está comprando o teu valor, a tua apreciação, né, de como as pessoas gostam de ti. Tu está usando o dinheiro para comprar o teu valor e a tua apreciação das pessoas. Teu carinho das pessoas. Aceitação das pessoas. Tá? Falta de generosidade. Dificuldade em ofertar, dizimar ou ajudar ao próximo, demonstrando falta de sensibilidade espiritual para repartir. Quando a gente está debaixo da influência de mamon, a gente acha que se a gente dá, vai faltar. A gente vê nós como uma coisa limitada, de que se a gente não guardar, não vai ter. Enquanto que a economia do reino é diferente. Mamon diz que nosso dinheiro, nosso valor está naquele salário que a gente ganha. Que o nosso valor é aquele salário que a gente ganha. É aquilo que a gente vale. E a gente age dentro daquele quadradinho. Claro que muitos, o quadradinho deles é um quadradão, mas Deus não chamou a gente para operar dentro daquele quadradinho.
Tá? E muitas vezes a gente pensa, né, como alguém que serve mamão que nem o tio Patinhas, né? Que ele só queria guardar, 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 guardar. Esse é o clássico. Mas, claro que faz parte. Né? Muitas vezes a gente... É o medo de não ter que chegar. Medo de que Deus não... Se eu semear isso daqui, Deus não vai me dar mais. De que é limitado. E nessa maneira a gente transfere e a gente limita Deus no cuidado dele sobre a nossa vida. Ansiedade e preocupação. Eu acho que essa aqui acho que é o... Ninguém cai fora dessa. Ansiedade excessiva com o futuro financeiro e desconfiança da provisão divina. Que eu tenho que guardar, que eu tenho que cuidar, que vai faltar. E aquele medo e ficar acordado de noite. E a gente só falar disso. Gente, eu não estou falando aqui assim de que eu não... Gente, isso aqui é algo que eu lido todo dia. Eu dou essa aula há anos sobre mamão. E é uma luta diária. Constantemente, ele me convida para fazer uma oferenda no altar dele e renovar os meus votos com ele. Então, eu não estou aqui dizendo que realmente é uma luta diária. Desonestidade, uso de métodos duvidosos ou ganância para aumentar o próprio patrimônio. E ali também está sonegar imposto. Né? Então, a gente fazer coisas que são duvidosas. Mas vocês veem que toda a raiz de tudo aquilo ali é o medo de que não vai ter que chegar. É o medo e a insegurança de que nós não vamos ser cuidados por Deus. E é isso que Mamon faz. Ele planta dúvida no nosso coração. Planta uma dúvida do caráter de Deus, da bondade dele, do amor dele incondicional na nossa vida. Não soa parecido com o que aconteceu lá no jardim? O que a serpente fez? Plantou uma dúvida no coração do homem. E a gente é confrontado com esse convite todos os dias. Não só em outras áreas, mas também na área de finanças, de como a gente lida com o nosso dinheiro. Então, uma vez que Mamon está desmascarado na nossa vida, e eu creio que todos vocês já conseguiram identificar na vida de vocês áreas em que Mamon tem tido um pé na porta. Eu quero agora que vocês façam uma pequena oração. Aquilo que vocês viram ali, que vocês se identificaram, e só faz uma pequena oração. Deus, isso aqui. Eu vi isso na minha vida. Eu entrego a Ti hoje. Eu quero lidar com isso. Eu estou disposto. A Tua vida, o Teu amor chegar em mim. Eu não quero mais viver debaixo dessa escravidão. Eu quero destruir os altares da minha vida. E abre os meus olhos, Senhor, porque eu posso estar identificando na minha vida esses altares. Quebrando eles. Na Bíblia, se tu vai olhar no grego ou no hebraico, a palavra riqueza é definida de maneiras diferentes. A primeira vez que riqueza é falado na Bíblia, na verdade, é kabod, que é glória. A glória de Abraão era de muitas vacas e muitas ovelhas. E riqueza também pode ser os teus bens materiais, também os teus títulos, o acesso que tu tem aos bens materiais. Mas
em moeda. Isso aqui é pouco falado de uma maneira positiva. Eu vou tentar dar uma definição no português, porque no inglês fica mais fácil entre riquezas e a outra parte dos bens. Mas eu vou tentar fazer uma divisão para vocês, para a gente poder entender a diferença entre três conceitos. E eu acho que uma maneira que vocês entenderem a diferença entre três conceitos, quando vocês lêem sobre dinheiro, sobre finanças, sobre riquezas, sobre bens na Bíblia, isso, vocês vão ter esse entendimento do que é que estão querendo comunicar com a gente. Tá? Primeiro que eu vou falar, que é o dinheiro. Esse aqui. Tá? E é o dinheiro que é... Muitas vezes a gente se refere e a gente acha que mamon é isso daqui. Isso daqui é... O que é isso daqui? É um papel. Qual é o valor disso daqui? O custo de fazer o papel, a celulose, né? O trabalho que as pessoas tiveram para fazer aquilo ali. E a tinta, a fitinha que tem ali. Esse é o valor. Tanto dessa daqui. Talvez um pouquinho menos, porque ela é uns milímetros menor que essa daqui. Talvez a tinta amarela custe menos que a tinta roxa. Mas esse é o valor em si disso daqui. O que define o valor? Por que essa daqui vale menos que essa daqui? Que está escrito em cima. Mas quem define? O governo. Isso aqui pertence ao governo. Isso aqui nada mais é do que um voucher de valor agregado a tempo e produto. Para que tu não tenha que ir lá no mercado com uma vaca para trocar por farinha, o governo criou um voucher, que é o valor agregado do teu tempo e do serviço. O que é o tempo e o serviço? O do produto. É a maneira como tu serve a sociedade com os dons e habilidades que Deus te deu. Esse aqui eu ganhei fazendo meus bolos. Deus me deu uma habilidade para fazer bolo, croissant. E o que eu faço? Eu uso essa habilidade, eu faço eles, eu ofereço para alguém, eles trocam o que eles ganharam em troca da habilidades dele, do serviço deles e do tempo deles, e eles reconhecem a minha habilidade e eles trocam. A Sula, não troquei o Quesco por um corte de cabelo semana passada. Mas é o corte de cabelo. O corte de cabelo dela, o reconhecimento pela habilidade que Deus deu para ela, está aqui. E com essa ela reconhece o meu. Então, gente, vamos olhar para o dinheiro como o que ele realmente é. É um voucher daquilo, de como que tu está servindo a sociedade com os dons que Deus te deu. Vocês já tinham pensado no dinheiro como isso? E quem define o valor disso daqui? Especulação de mercado. Eu acho que tem gente que poderia dar melhor essa aula do que eu, mas o valor do mercado, o governo, decisões que são tomadas que estão longe do nosso controle e afetam isso daqui. Tu sabe que teve uma vez na África do Sul que a gente tinha um carro, era um carro muito bom. E o carro estava 250 mil quilômetros. É um Toyota. Para Toyota, isso é ok.
Toyota é muito bom tu ter, não tem problema tu ter 250. Só que a gente tinha aquele dinheiro que a gente estava guardando para trocar de carro, e a gente começou a pensar, não, se der esse carro dar um problema, a gente vai ter que gastar o dinheiro que a gente guardou para trocar de carro para arrumar o carro, e a gente vai ter um carro velho ainda. Velho não, mas um carro que não, né, não foi feito um upgrade. Então a gente, e o carro estava muito bom, o motor estava bom, estava tudo ótimo, e a gente sentiu que a gente deveria então vender ele. E a gente botou ele para venda. Em 2 minutos, nós vendemos ele por 2.000 rand mais caro do que a gente ofereceu. E todo mundo quer um Toyota lá. E principalmente se ele tem 7 lugares. Então a gente já tinha olhado que carro que a gente ia comprar. E a gente ia comprar um carro maior, seria uma Track, uma Captiva. Era uma Captiva. E o Douglas já tinha organizado, ele ia voar para Joanesburgo para pregar lá, porque é mais barato lá, que ele ia trazer, tudo. Quinta-feira de manhã, vocês ainda estavam dormindo, mas a gente acordou com as notícias da JBS. Dos irmãos, como é que é o nome deles? Batista. Gente, da dia para a noite, literalmente, nós não tínhamos mais dinheiro para comprar uma Captiva. Nós compramos daí o Douglas estava viajando, o Douglas ia viajar na outra semana, nós sem carro, gente, na África do Sul, sem carro. Não tem como tu ficar sem carro lá, porque não pode andar na rua. E daí o Douglas viajou por 3 semanas, e daí a gente teve que comprar um carro. E daí, de uma Captiva, a gente comprou um Etios. Então, entende como o dinheiro, se a gente se apega nisso daqui, é volátil. Ele não é seguro. Gente, o Etios foi uma bênção para nós. Só para dizer. Não era o nosso sonho de consumo, mas foi uma benção. R$200 tu fazia todo o serviço dele, né? Nunca estragou nada nele. A manutenção dele. Não tem o que estragar nele. E nos serviu. E nos deu uma lição. Onde está a nossa segurança? Tá? De 180.000 rand, a gente teve 120.000 rand, da dia para a noite. Então, o que a gente aprendeu é que nossa segurança não está nisso aqui. E é o que Jesus também fala. A nossa segurança não deve estar naquilo ali. Quando ele diz que ele vai nos abençoar, não é com isso aqui que ele está falando. Isso aqui é só um meio de como a gente vai fazer a troca daquilo que Deus nos capacitou, aquilo que Deus nos confiou. Tá? Então, o dinheiro é de César. Né? Então, que nem na Bíblia fala, Jesus fala disso. Né? Então, vamos abrir ali onde fala sobre quando Jesus querem fazer uma pegadinha para ele ali, né? Em Mateus 22, 21. E realmente a Bíblia diz que era uma pegadinha. Eles estavam armando para cima dele para ver o que ele ia dizer. Disse-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, gente, isso daqui o governo criou. E ele vai fazer o que ele quer com isso. E quem que ele segue? Mamon. Então, não vamos nos subjugar a Mamon através disso daqui. Vamos usar isso como uma ferramenta que é o que ele é. Imagina isso aqui como uma pá. Tá? Uma pá que Deus te deu para tu trabalhar os dons, uma ferramenta para os dons e o chamado que Deus te deu. Nada mais do que isso. Vou falar mais da pá depois. Outro conceito que tem é o conceito de riqueza. Tá? Em riqueza seria mais... Ela é bens materiais,
mas é tipo o acesso que tu tem aos bens materiais. Os títulos, como é que é? Quando tu compra um terreno, tu tem a escritura, a posse, o teu direito sobre o que tu tem. Pode ser uma hipoteca, pode ser um título de, né, ou o teu FGTS, é algo que está sendo acumulado, é um direito, não tem isso fisicamente, mas é teu. É algo que é teu e tu pode ser usado para tu transformar nisso daqui, ou pode ser transformado numa propriedade, num bem que tu compra. Tá? Então, as riquezas é mais ou menos o que está no intermediário entre o dinheiro e a prosperidade e bens. O que é um bem? Um terreno, uma casa. Mas se tu vai pensar no termo bíblico, quando a Bíblia fala de bens e propriedade, eram coisas que foram criadas por Deus. Vaca, ovelha, a terra, acesso à água, ouro, prata, que elas têm valor em si. O governo vai tentar colocar um valor naquilo ali. Mas em si elas têm um valor. Nelas mesmas. Independente do que. Então, essa é a diferença. E tem uma coisa que acontece muito interessante, e isso eu quero que vocês prestem atenção. Quando uma propriedade ou um bem, ele faz essa transição para isso daqui, é ali que o mamon, ele fala assim, quem me chamou? E ele vai tentar te influenciar naquela hora. Eu vou provar para vocês como. Vamos abrir em Atos, naquele famosa passagem de Ananias e Safira. Atos 5, 1 a 11. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. E reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não fica para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se, os moços cobriram o morto e transportaram para fora e o sepultaram. E passando um espaço, quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que tinha acontecido. E disse-lhes Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também vão sepultar a ti, vão levar a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços acharam-na morta, e levando-a para fora, o sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos que ouviram essas coisas. Essa é uma passagem bem enigmática, né? E a gente pode agradecer, porque quanta gente ia aparecer morta hoje em dia, se isso ainda tivesse acontecendo. Não sei se a gente ainda ia estar aqui. Mas a gente não entende por que isso realmente aconteceu, mas a gente consegue entender como Deus vê isso. A seriedade do assunto nessas pequenas decisões e nesses momentos em que a gente permite que Mamon seja cultuado na nossa vida.
Tá? Esses convites de um pequeno altar de Mamon. O que aconteceu ali? Eles tinham uma terra. O que é a terra? É um bem. Lembra? Aquela coisa que tem valor em si. E eles viram, certo? Ficaram tudo empolgados, todo mundo, né? Trocando e dando e abençoados. Nós também queremos. Talvez eles queriam ser apreciados como os outros estavam sendo apreciados. A gente não sabe quais eram as motivações deles, por que eles venderam a terra dele e queriam dar o dinheiro do valor delas. Mas quando aconteceu essa troca, né, essa transição do bem para o dinheiro, Satanás apareceu. Mamon apareceu e fez a proposta para eles. Fez um convite para eles. E eles também. E eles devem ter pensado, não, mas eu já estou dando tanto, olha só, é bem pouquinho que a gente está guardando, a gente já está dando tanto. Mas eu entendo que isso é uma advertência para a igreja. Para a gente entender da seriedade desse culto a Mamon na nossa vida diária. E dentro da igreja, gente. Isso não aconteceu fora. Foi dentro da igreja. Com uma oferta para a igreja. Não foi fora. E quem olha de fora, olha, nossa, eles deram um dinheirão para a igreja. Mas o Espírito Santo não deixou passar por isso. Não deixou por isso. Tá? Não sei se eles morreram ali, se Deus matou eles, ou eles tiveram um ataque do coração, do susto que eles levaram. Não sei. Mas o que a gente vai pegar, a gente vai discernir isso e aplicar na nossa vida, onde precisa ser aplicado. Tá? E eu acho interessante também que Jesus também foi vendido por quê? Moedas. De novo, o dinheiro ali né, infiltrando numa decisão. E eu me pergunto também que, sabe quando Davi fez o censo? E Deus tinha dito que ele não era para fazer o censo? Tu sabe que um dos conceitos de riqueza na Bíblia é também o teu poder da tua army, do teu exército. E ele fez aquele censo para saber como que ele ia estar, o que era o poder dele, o que era o valor dele como rei. E ali fala também que Satanás veio nele e fez ele olhar dessa maneira. Ele recebeu um convite para o altar de Mamon. E o resultado dele, para Ananias e Safira, é bem diferente, né? Ele se arrependeu. Ele fez um outro altar. Lembra que depois ele vai e ele faz um outro altar. E ele reconhece que ele estava adorando no altar errado. E ele foi lá, comprou uma terra, né, para fazer um altar. E o cara queria dar a terra. Ele disse, não, eu vou pagar porque o sacrifício que não me custa não agrada a Deus. Então, a maneira como ele respondeu ao convite do Espírito Santo foi diferente. Que Ananias e Safira tiveram chance. Eles podiam ter se arrependido. Os dois ganharam a chance de confessar o pecado e eles não fizeram. Tá? Então, o que a Bíblia fala de provisão? Provisão é o cuidado de Deus na nossa vida. É isso que ele nos promete. Ele vai prover algo para a nossa visão. Quando a gente responde ao chamado de Deus na nossa vida, quando a Sula responde, e eu vou ser cabeleireira, porque Deus colocou essa no meu. Quando Oséia respondeu que ele vai ser mecânico e ele vai servir Deus com essas habilidades dele, Deus vai prover. Não pelas horas que ele está trabalhando, mas porque Deus é bom. E essa é a troca que eu quero que vocês façam na cabeça de vocês. Não depende de vocês. Mas eu estou trabalhando? Eu ganho pelas horas que eu trabalho. Tu pode viver da mesma maneira debaixo de escravidão, ou tu pode ser livre e viver no chamado que Deus te chamou. E o teu salário só é um reconhecimento daquilo que tu está vivendo.
É mais complicadinho nesse mundo com leis trabalhistas e jornada 6x1, 6x4, 6 por... né? Mas eu quero convidar vocês a viver nessa liberdade que é de receber o amor de Deus através da provisão dele. A palavra fala, né, em Mateus 6, 26, 34, que fala dos pássaros, né? E Jesus diz, os pássaros, eles não plantam, eles não semeiam, eles nem guardam. Quantas vezes a gente acha que a gente tem que guardar, porque senão a gente vai passar fome. Eles nem guardam, e eles vivem. E Deus tem cuidado deles. E o que é o papel deles? O que eles têm que fazer o dia inteiro? Ser passarinho. Ser passarinho. Eles têm que sair do ninho de manhã e ser passarinho. Que foi para isso que Deus criou ele. Uns cantam mais, uns cantam menos. Mas eles são chamados para ser passarinho. E quando eles saem do ninho de manhã e eles vão viver a vida de passarinho, Deus coloca comida, água, tudo diante deles. Deus não vai lá botar na boca deles. Eles vão pegar. Mas eles vivem como passarinho. E Deus cuida deles. Então, tu vai pensar, Alice, então a gente não precisa trabalhar? Não. Eu quero que vocês sejam um passarinho. E eu quero que vocês vejam o trabalho de vocês como passarinho. Vocês são passarinhos. O que Deus criou vocês para ser? Quando vocês olham para as habilidades, o que são as vocações, a vocação que Deus deu no coração de vocês? O que tu é bom de fazer? O que tu faz com alegria? O que te traz assim, eu amo fazer isso. Eu sei que eu faço bem e a comunidade reconhece esse meu dom. O que tu faz? Se tu não descobriu ainda, busca em Deus. Se o trabalho que tu está fazendo não traz essa satisfação para ti, busca em Deus. O que Deus te criou para ser? Tu está sendo vaca, mas Deus te criou para ser passarinho? Imagina um passarinho tendo que viver que nem uma vaca, caminhando com aquela barrigona, enquanto que Deus criou ele para voar e cantar. É um peso. E talvez a gente está vivendo como vaca quando Deus nos chamou para ser passarinho. E tem sido pesado. Por que a gente escolheu ser vaca? Por medo? Tem uma cultura no Brasil que eu tenho nojo. E é algo bom, mas que pode ser tão prejudicial, que é a cultura do concurso. Gente, concurso é um convite a um altar de mamão. Cuidado. Cuidado. O concurso não é ruim. Se tu tá fazendo um concurso para a área que Deus te chamou. Mas se tu escolheu aquele concurso por causa da estabilidade, por causa do dinheiro, dos benefícios, quem que está te dirigindo? É o Espírito Santo ou é mamão? Ou é o medo? Tem muito concursado pastando, enquanto que devia de estar voando. E, infelizmente, a gente sente no serviço deles, né? E é triste. É triste para a pessoa que fez, que está vivendo essa vida falsa, servindo diariamente, levantando de manhã, cultuando Mamon, vivendo uma vida de escravidão, por um medo de que vai faltar. Que aceitou o convite de Mamon, que plantou aquela dúvida de que Deus não vai suprir, que Deus não vai cuidar de ti. Ele não é bom que chega, depende de ti. Tu não pode depender de Deus. É por ti, tu tá por ti.
E quantas vezes a gente fala isso para os nossos filhos? Tu tem que estudar, porque tu tem que fazer faculdade, senão tu não vai poder pagar tuas contas. Quanto que a gente deseja... Deus te chamou para ser passarinho? Seja o melhor passarinho para Deus que tu pode ser. Mas tem um outro princípio também na Bíblia, que fala sobre o semear e colher. E eu acho interessante que no povo de Israel, quando eles saíram daquele momento de escravidão, eles tiveram que aprender que Deus é o provedor. Porque eles estavam vivendo sob escravidão, 400 anos, e o que era o valor deles? Se eles eram funcionais ou não. As mulheres talvez se podiam multiplicar e fazer mais escravinho, né? E o quanto que tu podia trabalhar. Esse era o valor deles. E então Deus levou eles por 40 anos, dando o maná, todo dia lembrando eles que Deus é bom. Ele deu ontem, Ele vai dar hoje, Ele vai dar amanhã. Mas, de repente, na história tem uma virada. Quando eles entram na Terra Prometida, Deus deu instruções para eles claras de como eles iam agora plantar e colher. No dia que eles fizeram a primeira colheita, o que aconteceu? Sumiu o maná. Então, eles vieram do Egito, onde eles tinham que molhar. Né? Não tinha água, eles tinham que carregar até a Bíblia, porque tu molhava com os teus pés. Então, eles carregavam a água para molhar as plantações. Mas Deus diz, agora eu vou mandar a chuva seródia. Vocês vão trabalhar comigo. E no momento que tu entende o reino, tu começa a operar dessa maneira do semear e colher. E Jesus diz, ele é tão fiel para... O Paulo diz que ele é fiel para semente, tanto para o fruto. Então, tu tem que ficar atento, o que ele está te provendo? Semente ou ele está te provendo fruto? Porque é diferente como tu vai lidar com cada um. Mas quando tu discerne o reino e tu entende como o reino de Deus funciona, tu vai querer participar disso. Tu vai ser participante e Deus nos convidou para isso. E é o que aconteceu com o povo do Egito. Agora eu vou formar vocês como um reino. O meu povo. E meu povo trabalha assim. Eu ainda sou o provedor. Vocês aprenderam isso, espero, nos 40 anos. E agora eu convido vocês a participar da multiplicação. Então, provisão e multiplicação são duas coisas diferentes. Deus vai cuidar da gente. Quantos de vocês já passaram por um momento onde vocês passaram uma fase da vida de Deus que vocês não puderam semear nem colher? Talvez vocês estavam doentes, que vocês não puderam trabalhar. E Deus proveu. E no caso da igreja, muitas vezes entre os irmãos. Porque Deus usa a gente como provisão. Ele nos deu essa honra de a gente fazer parte disso. E a gente expandir o caráter dele através da nossa generosidade, que é o que está acontecendo agora com as comidas ali, né, que são os mantimentos que são recolhidos. Então, quando a gente discerne o reino e a gente é participante, a gente não vai plantar e colher porque a gente é escravo. A gente não vai levantar de manhã para trabalhar, para ir para o serviço da gente porque a gente é escravo. Porque a gente está com medo de que vai faltar. Porque a gente está com medo de que se a gente não guardar, a gente não vai ter. A gente vai levantar e vai trabalhar, porque a gente é participante do reino de Deus. E a gente faz parte da economia do reino, onde a gente semeia e colhe. E Deus vai mandar a chuva seródia. Então, por que tu trabalha? Quero que vocês fechem os olhos agora. Convido o Espírito Santo. Te dá coragem de olhar para as tuas intenções, olhar para o teu coração. Por que tu trabalha?
Qual é a tua motivação quando tu levanta de manhã para ir para o serviço? Jesus nunca falou mal do dinheiro. Jesus sempre falou sobre o acúmulo. Ele condenou o acúmulo. E tem um contexto histórico também naquela época, praticamente só conseguia ser rico quem ganhava ilicitamente. Né? A pessoa não conseguia por causa que eles estavam debaixo da opressão de Roma, então tu tinha que vender a alma para o diabo, para Roma, para tu poder então ter riquezas, e isso era às custas da opressão do povo de Deus. Então tem esse contexto, mas por que tu está acumulando dinheiro? De novo o conceito da pá. Quantas pás tu precisa para fazer o teu serviço? Então o teu dinheiro, as tuas riquezas, nada mais é que a provisão para tu exercer o chamado que Deus te deu. Tu vai querer ter um monte de pá só para ficar bonito, para mostrar para o mundo que tu tem um monte de pá? Ou o chamado e a vocação que Deus te deu exige um monte de paz? De novo, a intenção do nosso coração. O carro que tu tem. O carro que tu tem. O missionário que está vindo aqui daqui a 2 semanas, o Fred, eu me lembro, ele tinha uma Land Rover. Sabe o que custa uma Land Rover? Mas era a provisão de Deus. Porque onde ele morava, no Moçambique, ele precisava, para cumprir o chamado de Deus na vida dele, ele precisava de uma Land Rover. Um Etios não ia fazer o serviço. Isso é a provisão de Deus. Mas ele vai pensar, nossa, o que vão pensar de mim? Um missionário com uma Land Rover? Eu não vou comprar uma Land Rover. O que vão pensar de mim? Isso é mamão. Ou, eu tenho esse Etios, mas eu gostaria tanto. Acho que se eu tivesse uma Land Rover, ia ficar mais bonito. Eu não precisava de uma Land Rover em Worcester, onde eu morava. Um Etios estava bom para mim. E essa era a provisão de Deus. Então, por que tu tem o que tu tem? A tua provisão, os teus bens estão servindo o chamado de Deus na tua vida? Está te habilitando a viver a vocação que Deus te chamou? Tu tem visto o amor de Deus? Tu tem recebido isso com o amor de Deus? Ou tu está debaixo de um espírito de escravidão? Como é que a gente lida com isso agora? Com tudo isso que a gente viu? Essa pílula vermelha que vocês tomaram. Eu não quero trazer peso. Mas quando a gente lê a passagem de Ananias e Safiras, a gente vê que o negócio é sério. E a gente tem que lidar com ele. A gente tem que lidar com isso na nossa vida. A primeira parte que nós podemos... A primeira coisa que a gente pode fazer é, que a gente já fez aqui, eu acredito, é reconhecer a influência de Mamon na nossa vida. Tá? Então, agora eu vou levar vocês a um pequeno exercício onde a gente vai estar lidando com cada um dos pontos. E eu queria que cada um de vocês tenha uma história. Cada um recebeu um legado de como a família de vocês se relacionava com o dinheiro. E não tem uma maneira de lidar com isso. E eu confio no Espírito Santo, que ele vai chegar naquele lugar que precisa, no coração de cada um de vocês. Então agora eu vou fazer certos convites e eu quero que vocês agora, em pensamento ou em voz alta, convidem o Espírito Santo a fazer parte na vida, nesse processo.
Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pensar naquelas tipos de influência, né? As maneiras como o Mamon influencia a vida da gente e a gente identificar na vida da gente. O Espírito Santo talvez vai trazer uma ou duas que ele quer trazer à tona hoje, porque isso é um processo que a gente vai estar lidando a vida inteira. Mas o que é hoje? O que ele quer trazer à mente hoje? Como é que ele quer começar esse processo? O que ele trouxe à tua mente? Qual é o altar que tu construiu, que tu tem construído na tua vida para Mamon? Uma vez identificado, você vai fazer uma oração de arrependimento e decidindo que tu não quer mais viver, que tu quer destruir esse altar na tua vida. Agora, tu vai pedir para o Espírito Santo trazer na tua mente a verdade. Nós vamos substituir a mentira do inimigo pela verdade, que é Jesus. O amor dele, o cuidado dele, que ele é o provedor. Senhor Jesus, nós te pedimos agora que tu traga a cada um de nós uma revelação de como que tu vê o dinheiro. O que é dinheiro para ti? Que a gente possa estar olhando para ele com os teus olhos. Quebra todas as mentiras do inimigo, tudo que tem sido levantado contra a tua bondade, o que tu é, a tua imagem na nossa vida. Abre nossos olhos, não só para hoje, mas no nosso dia a dia, Senhor. Obrigado, Senhor. Outro ponto que a gente vai lidar agora é o medo. Porque como todo falso Deus, é um relacionamento baseado em medo. O que é um relacionamento de escravidão? É um relacionamento baseado em medo. E nós vamos dar liberdade para o Espírito Santo e nós vamos convidar ele hoje para lidar com o medo na nossa vida. O medo que se reflete, e através do medo a gente tem construído muitos altares para Mamon na nossa vida. E vocês já identificaram alguns desses altares. E até a maneira como a gente dá dízimo. Como o teu dízimo que tu traz? Tu está trazendo por medo? Para apaziguar um Deus terrível que vai te punir? Eu nem vou começar a falar de dízimo, né? Porque tem tanto para falar de dízimo. Mas nós vamos lidar com o medo. Por que tu traz a tua oferta aqui? Por que tu trabalha? Onde o medo tem infiltrado e tem alimentado o fogo desse altar?
Vamos fechar nossos olhos e vamos reconhecer Ele e trazer diante de Deus. Que nem Davi, vamos construir um outro altar e vamos colocar diante de Deus. Identifica o medo na tua vida e troca pelo amor de Deus. Substitui pelo amor de Deus. Onde há liberdade, onde a gente pode trazer glória para o nome dEle. Onde glorifica o nome dEle. Outro ponto que eu quero trazer aqui é o da generosidade. Que semear e colher também tem a ver com generosidade. E a palavra diz, né, que trabalhe para que tu tenha com que ajudar os outros. E a generosidade é a gente estar atento o que Deus está fazendo. É a gente ser participantes ativos no reino de Deus. Os nossos olhos abertos aonde Deus está agindo. E as oportunidades que Ele nos dá de fazer parte do que Ele está fazendo. Através dessa generosidade. Lembra por que a gente tem as nossas riquezas? Por que Deus dá para a gente viver o chamado que Ele tem para nós. Aonde está precisando da minha pá? Onde eu posso trazer a minha pá? Então, se você tem tido dúvidas e tem retido por medo, mais uma vez, e talvez tu não tenha se sentido um participante ativo do reino de Deus, através da tua generosidade, estou te dando uma oportunidade agora de colocar isso diante de Deus. Uma vez que tu já lidou com o medo de que vai faltar. Mas vamos orar e pedir, Deus, abre os meus olhos para que eu veja aonde tu está agindo. Que eu possa estar abrindo meus olhos, meus ouvidos para os convites que tu tem feito para que eu seja participante do teu reino. Porque quando há generosidade, há abundância. Abundância é que nem um ciclo de dar e receber. Dar e receber gera abundância. Nós não queremos quebrar esse ciclo. E o Espírito vai nos dirigir. Ele vai nos direcionar. E a gente vai dar com muita alegria. Porque a gente não está dando para a pessoa. A gente está recebendo um chamado de Deus. De ser participante do que Ele está fazendo. E o último ponto que eu quero trazer é o ponto do Eucaristo, que é um estilo de vida de contentamento e gratidão. Talvez descontentamento, murmuração, amargura tem feito parte da tua vida. E talvez Deus está te fazendo um convite agora. Para dar um passo num estilo de vida de gratidão e contentamento. Que isto é Eucaristo. E Deus falou muito comigo num tempo
que eu estava passando por um momento assim de murmuração e descontentamento. E no momento em que Jesus pegou os peixinhos e os pães na multiplicação, ele eucaristou. Ele não pediu para fazer a multiplicação. Ele não pediu para Deus multiplicar os pães. O que ele fez? Ele agradeceu. Então tem um poder muito grande nessa atitude de contentamento. Porque na atitude de contentamento a gente tem um reconhecimento do amor de Deus, do cuidado dele, da provisão dele. Não tem lugar para o medo. E nada mais, nada menos reflete quem Deus é. É que nem a gente está brilhando, emanando quem Deus é. Quando a gente vive uma vida de contentamento e de gratidão, de ações de graça. Então, talvez está faltando esse elemento na tua vida. Talvez Deus tenha que te lembrar dos motivos que Ele tem, dos momentos que Ele tem cuidado de ti. Quando eu passei por esse processo, Deus mandou eu fazer uma lista de coisas que eu tinha para agradecer. E meu alvo era 1000 coisas. Todo dia eu lembrava e eu agradecia. Até pela água corrente. Que eu levantava de manhã, eu podia lavar meu rosto. Porque eu tinha água corrente limpa para lavar meu rosto. Então, talvez, se vai te ajudar, tu fazer uma lista do que Deus, o que tu tem para agradecer, talvez é um exercício que tu pode fazer. Tem até a neurociência que explica isso. Que cria novos padrões no teu cérebro quando tu começa a agradecer. Então agora a gente vai fazer uma oração, vocês, cada um no processo de vocês. E vamos entregar esse momento. Vamos entregar esse processo. Pode ser que começou hoje. E vamos agradecer. Por que Deus tem cuidado, pela provisão dele, porque Ele é bom. Ele é bom. O mundo lança dúvida. Mas Ele é bom. E Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e nos siga nas redes sociais.